Tá brigando muito com a sua esposa, você tá brigando muito com seu marido, a relação de casal tá difícil, tá complicada. Então, fica aqui que eu vou te dar algumas dicas legais, tá? E curta esse vídeo se você gostar, compartilhe, salve e se inscreva, porque eu sempre postarei conteúdos legais aqui sobre relação de casal. Tá? Por que eu posso falar, ou por que eu estou me propondo a falar sobre relação de casal? Bom, eu sou o Luciano, sou constelador familiar, sou especialista em constelação de casal, sou estudante de psicologia e sou casado há 20 anos com uma psicóloga e uma consteladora. Tá, e daí? Tá, antes disso, eu tive duas relações mal sucedidas, né? Não saudáveis, uma delas, inclusive, uma relação muito tóxica. E a partir disso aí, eu pensei, eu preciso mudar, né? Eu preciso conseguir construir uma relação saudável, uma relação sadia. Eu queria prosperar nessa área. Porém, eu não tinha nenhum repertório, não tinha recurso, eu não sabia por onde começar. Nenhum, não tinha noção. Mas eu tinha essa vontade de conseguir construir algo bom no âmbito da relação de casal. Aí conheci minha esposa e a partir daí iniciei todo um trabalho de autoconhecimento, de terapia, de estudo, né? Fácil? Não, não é fácil, tá? Toda essa história eu conto no meu livro, eu vou lançar em breve um livro que voltado para homens. Eu falo, o meu foco é para homens, né? Por que para homens? Por conta da minha história pessoal, por conta da minha formação, e eu acho que os homens hoje são muito carentes de pessoas focadas, de terapeutas focados na terapia masculina. Inclusive eu tenho um grupo de homens também. Então, o objetivo é ajudar homens que tenham dificuldades no campo da relação afetiva a se reconstruírem, a se reinventarem e a ter relações saudáveis, relações prazerosas, né? É um processo bem trabalhoso, exige muita disciplina, muito estudo, mas é legal, vale a pena, tá? Então, a partir daí eu comecei a estudar e a construir a minha relação e tô casado há 20 anos com uma relação saudável. Perfeita? Não, não existe relação perfeita, mas uma relação que é saudável. E qual que é a dica que eu vou dar hoje específica para esse vídeo? Quando você tem uma relação ruim, tá uma relação que não é legal, qual que é a primeira tendência, o primeiro comportamento que você tem, né? O primeiro comportamento, aquele que você tende a agir até instintivamente, né, por várias razões, inclusive, é tentar mudar o outro. Não é o outro que não se adequa, não se adapta a mim, o outro que não faz as minhas vontades, é o outro que não serve, é o outro que é diferente, ele tem que se ajustar a mim. Opa, esse é o primeiro e o maior erro, tá? Quando você entender isso e começar a fazer essa dica que eu vou te dar, você vai ver que as coisas começam a mudar de uma forma muito, muito interessante, né? Eu estou caminhando aqui, vou mostrar para vocês que lugar bonito é o bosque aqui do praia, né? O sol tá gostoso e eu gosto de caminhar, e nesse horário é um horário que me vem muitos insights, né? Então, ao invés de tentar mudar o outro, de tentar fazer o outro se adaptar a você, mude esse foco. Vou falar para o homem, a tendência do homem é sempre querer que a mulher se ajuste a ele, né? Por conta das nossas histórias familiares, né? Isso na constelação familiar a gente enxerga muito claramente. E por conta da nossa educação machista, né? A gente quer sempre colocar a mulher ao nosso dispor e sempre para nos servir. E aí quando você muda esse olhar e passa a entender que a mulher ela não está ali para te servir e nem para te atender às suas necessidades, ela está ali para caminhar junto com você,
o seu olhar muda. Então, ao invés de focar nela, na mudança dela, foque na sua mudança. Comece a mudar o seu comportamento. Comece a olhar para sua esposa como uma companheira, né? Comece a olhar para você. Tá? O que eu preciso mudar? O que eu estou fazendo que não está legal? Como eu estou tratando a minha esposa? Eu estou tratando ela como a minha companheira, a mulher que eu amo, ou como uma empregada, ou como uma mulher que eu quero que satisfaça as minhas necessidades, os meus desejos, tá? Como que eu estou olhando para ela, né? Então a mudança na relação de casal, ela começa a partir de você, não é do outro. Então começa a mudar o seu olhar, e ao invés de olhar para fora, olhe para dentro. E aí você começa a mudar os seus comportamentos, começa a fazer coisas diferentes, começa a entender que os dois estão juntos ali numa caminhada, com um objetivo em comum. É a partir desse olhar, de entender que o outro, mas ela não gosta disso, não gosta. Não gosta. Daí, ela tem que gostar por causa de você? Não, não tem. Então você vai aprender a respeitar. Quando você começa a olhar para você, mudar o seu comportamento, você vai aprender a respeitar que a outra pessoa é assim. O funcionamento dela é assim, é diferente do seu. Você tem o seu jeito de funcionar, o seu jeito de resolver as coisas, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Mas a sua esposa, o seu esposo, tem o jeito dele, o jeito dela. E é isso que você precisa compreender. Que são processos diferentes, são formas de pensar diferentes, formas de agir diferentes. Enquanto você não compreender e não respeitar isso, não vai dar certo. Você vai sempre exigir que o outro ele se comporte, ele pense, ele faça tudo aquilo à sua maneira. E não é assim que funciona, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A minha esposa, ela não gosta de sair. Ela gosta de acompanhar séries, de ver televisão. Ela tem o estilo dela, né? Ela é mais caseira, mais reservada. Tá. Eu não vou sair, eu não vou passear. Não vou, você tem que ficar em casa. Não é assim. Eu saio, encontro com meus amigos, saio com a minha filha, saio com os meus filhos, né? Isso é errado? Isso é desrespeitoso? Não. O que vai desrespeitar é o que você vai fazer quando você vai sair fora para passear sozinho. Aí é outra coisa. Mas você sair, passear e conversar com pessoas, não tem nada de errado isso, tá? E assim, isso vale para os dois, ok? Então, eu gosto de... eu não gosto de televisão, minha esposa gosta, então eu não vou ver televisão. E a grande questão não é o que você vai fazer ou deixar de fazer. A grande questão é você respeitar isso. É você respeitar esse processo, respeitar esse comportamento que é diferente do seu. É respeitar o gosto, o prazer, respeitar as necessidades que são diferentes das suas. Então a dica que eu quero deixar aqui para vocês é essa palavrinha, é o respeito, tá? É o respeito em relação ao outro, como ele é, como ele pensa, como ele age, como ele se comporta, e o respeito em relação ao seu comportamento, né? Como você se comporta também em relação ao outro, tá? E se você compreende que o respeito ele é a palavra mais importante dentro de uma relação a dois, e é a palavra mais importante, tá? Se você compreende que o respeito é a palavra mais importante, as coisas começam a mudar. Mudam mesmo, tá? Mudam muito, muito, muito. É um processo que você precisa construir, se reinventar e tudo mais. Mas pense nisso, tá? Então, ao invés de focar no outro, mudar o outro, foque em mudar você. Mude o seu comportamento, mude a sua postura, mude as suas atitudes, mude o seu pensamento em relação ao seu companheiro, à sua companheira, e a partir daí o respeito começa a se estabelecer e formar uma base sólida para a relação de vocês, tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe e me siga aqui no canal que sempre tem conteúdo novo sobre relação de casal. Um grande beijo e até a próxima.